juntos para mais um Papo Espírita. Eu sou Mariane Lima, trabalhadora do Lemana, do Distrito Federal, e mais uma vez vamos nos reunir para conversar sobre o Evangelho de Jesus. Eu preciso só de um feedback das pessoas em relação a som e imagem, não é? Para ver se está tudo bem, se está tudo ok, se estão me ouvindo com clareza, me vendo também. Isso é importante só para a gente ajustar alguma coisa, caso seja necessário fazer esses ajustes. Tudo ok. Então vamos lá, já recebi aqui o tudo ok do Wilson. Então, vamos fazer a nossa prece e depois vamos iniciar a nossa conversa. Fechemos os nossos olhos, vamos pedir ao Pai Celestial, ao Mestre amado, aos benfeitores espirituais que nos auxiliem no estudo desta noite, na conversa fraterna, que sejamos bem intuídos e, acima de tudo, que esses minutos que estejamos juntos sejam importantes para o fortalecimento de todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Então, ali, um monte de gente já dando um ok, né? Então, vamos lá. A nossa conversa dessa noite, ela vai ser um trecho das bem-aventuranças. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, é esse o capítulo, o item 7, que é sobre a paciência. Antes de falar sobre o item de uma maneira mais específica, é importante que a gente reconheça primeiro o valor que o Evangelho tem na nossa vida, não é? O valor que o Evangelho tem para as nossas inquietações, para as nossas aflições. Então, o Evangelho é sempre a boa nova, o consolo, a sustentação que nós vamos ter diante das dificuldades que a gente vai enfrentar. Isso é sempre uma realidade e vale a pena a gente sempre ressaltar toda essa amplitude que o Evangelho tem em nossas vidas. Um outro aspecto importante é a gente perceber que as bem-aventuranças, elas são uma gradação das virtudes que nós devemos desenvolver ao longo da nossa existência, enquanto ser espiritual que somos. Então seria um caminho que nós devemos percorrer para chegarmos a Deus, né? Então é importante estarmos atentos. Já existem inúmeros estudos sobre a beleza dessas bem-aventuranças, pessoas que se dedicam, que conseguem captar para a gente a mensagem com mais clareza, porque nós temos dificuldades na interpretação, né, dos ensinos de Jesus em função das limitações que a gente tem. E existem aqueles trabalhadores, aqueles irmãos que já estão com uma condição de conhecimento e de percepção mais aguçada, que eles fazem esse trabalho, e isso é muito válido, né? E a gente tem que lançar mão sempre dessas possibilidades. Então, sendo as bem-aventuranças uma gradação de virtudes, né, para que a gente se melhore, que a gente evolua, que a gente, enquanto ser espiritual, a gente floresça, é importante que a gente tenha essa certeza. E aí vale a gente perceber que o capítulo inicia, eu vou ler textualmente para não ficar nada falho. Inicia dessa forma: Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. De Mateus, capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus também, capítulo 5, versículo 9. E sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Em Mateus, capítulo 5, versículos de 21 e 22. Então, é importante a gente entender que essa herança, né, quem for manso e pacífico herdará a terra. Mas o que seria necessariamente a herança da terra? A gente tem que estar muito atento que nós, enquanto seres espirituais, evoluímos. Os orbes terrestres, os orbes, né, do universo, eles também evoluem. A Terra está num processo de evolução. Então, estamos vivendo a era
expiação e prova, e caminhando para a regeneração. Então, para que nós herdemos essa terra regenerada, é importante que eu, enquanto espírito, seja manso, né? Que eu tenha domínio sobre essa energia que a gente tem interna, que às vezes faz com que a gente vai explodir, né? Que a gente saia do prumo. Então é muito importante a gente perceber a importância dessa herança. E aí vem: bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então, para que eu caminhe para Deus, é necessário que eu desenvolva cada uma dessas virtudes. E esse capítulo especificamente, ele fala da brandura, da afabilidade, da doçura, da mansuetude, da paciência. E tem um trecho que fala muito claramente sobre a cólera. O que a cólera, quer dizer, a raiva, a ira, provoca na gente enquanto ser espiritual, não é? Provoca na gente a alteração da nossa condição física, da nossa alteração psíquica, emocional. E aí nós vamos percebendo por que que na pergunta 625, que foi feita por Kardec aos espíritos, e a pergunta é: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta é Jesus. Então, é muito, a gente tem que estar muito atento a isso, porque se foi perguntado, né, quem serviria de modelo para a gente, é porque é um modelo possível de ser seguido. Então, esse distanciamento inicial que a grande maioria de nós tem, ou que já teve, ou que, né, que ainda vivencia isso, essa barreira de separação, ela tem que acabar. Jesus tem que ser para cada um de nós, e é um caminho, uma possibilidade a ser seguida, né? É o nosso grande orientador. E esse processo é um processo para que a gente tenha uma nova proposta de comportamento. Comportamento com as virtudes que o Cristo tem, todas as virtudes. Né? Então, se Jesus sinaliza um caminho para a gente, a nossa parte é se esforçar para que a gente possa seguir esse caminho. Não é um processo fácil, não é tão tranquilo quanto falar, mas é um roteiro seguro desse processo evolutivo que nós, enquanto seres espirituais, estamos sujeitos, né? Nós estamos aqui encarnados exatamente para cumprir esse papel. Vencer as más tendências que cada um de nós tem enquanto ser, que está impregnado no nosso comportamento, nas nossas atitudes, na nossa forma de ser, e que precisam ser melhoradas. E é muito importante a gente analisar que vamos dizer assim, essa proposta de comportamento que Jesus nos apresenta, ela serve para mim, mas ela serve para todas as pessoas. Não é? Na verdade, é um convite de melhoramento. Por quê? Porque nós somos, enquanto seres encarnados aqui, extremamente ansiosos, extremamente rebeldes. Nós queremos tudo, né, num ritmo mais acelerado. Então, é muito interessante como que as coisas funcionam. Todas as vezes que eu tenho que fazer alguma fala sobre o Evangelho, quando é possível a gente escolher, porque em algumas instituições isso já é dado para a gente, eu sempre peço para que a espiritualidade amiga me direcione para aquilo que é a minha necessidade, né? E, obviamente, vindo a paciência, né? Eu sei muito bem que é um aspecto que eu preciso muito falar sobre isso, para que eu busque me esclarecer, para que isso fique no meu campo psíquico, né? Trabalhar essa virtude que é tão significativa, mas que muitas vezes a gente erra na construção dessa paciência. Por quê? Depois de muito bater cabeça em relação a essa questão, eu fui descobrindo que o que estava me deixando, o que estava me fazendo não ter um pouco mais de êxito na construção desse processo da paciência,
é que eu estava estruturando essa conquista no aspecto do ter, né? Eu tenho paciência ou eu não tenho paciência? E com o passar do tempo eu via que vira e mexe alguma coisa me tirava muito, né? E às vezes uma perda de paciência muito seguida, muitos casos quase que seguidos, e aquilo me deixava encolerizada, chateada, aborrecida, com um gasto vibratório imenso. E aí eu comecei a perceber que não, tem alguma coisa errada. A forma como eu estou me conduzindo está me levando a crer que eu tenho alguma coisa que, na verdade, eu não tenho que ter. Eu tenho que ser paciente. Quando eu descobri que a construção da virtude, todas elas, não se dá no aspecto do ter, mas no aspecto do ser, aí as coisas parece que se abrem, pelo menos no nível da compreensão, porque é preciso que eu compreenda para que depois eu assimile e para que depois eu vivencie aquilo que eu estou assimilando. E tudo isso é processo. E não é processo de uma vida, são de várias encarnações, onde a gente sistematicamente vai assimilando, vai mudando a sintonia, vai dando passos maiores, porque a primeira virtude é a humildade. Essa tem que existir. As outras são consequências dessa, porque ninguém vai desenvolver alguma coisa se não reconhecer que as tem. Então, eu sou um ser que durante muito tempo eu justificava a minha impaciência no seguinte sentido: não sou eu que sou impaciente, são as pessoas que são devagar demais. Né? Usava até um termo bastante pejorativo, que era lerdeza. Ah, esse povo é muito lerdo, mas não é. Era uma forma que eu tinha de não enxergar o que eu tinha que trabalhar. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós transferimos para outra pessoa, né? Algum comportamento da outra pessoa nos incomoda, mas muitas vezes aquilo ali é um reflexo da gente. Só que na gente a gente tende a esconder e no outro fica mais fácil, né, visualizar. Por isso que às vezes incomoda tanto. Então é importante que a gente tenha essa percepção. A construção da paciência, ela vai se dar no aspecto do ser. Eu, enquanto ser, vou desenvolvendo uma capacidade de entender que cada pessoa tem uma natureza, tem um ritmo, tem um momento. O que eu posso fazer é tentar auxiliar, mas eu só posso auxiliar o outro depois que eu tentar me auxiliar. Eu não tenho que estar pronta para auxiliar outra pessoa, mas como que eu sou uma pessoa inquieta, uma pessoa que não respeita o ritmo do outro, o direito do outro, e vou só pressionando, não é? E isso vai fortalecendo a minha impaciência. E aí eu vou tendo que exercitá-la. E o exercício da paciência é isso. Você vai vivenciar coisas que te tiram a paciência para que você desenvolva essa paciência. Da mesma forma que a gente trabalha a musculatura, né? A parte de flexibilidade. Você vai ganhando aquela condição, aquela potencialidade à medida que você vai exercitando. Então é um trabalho diário, é todo dia, toda hora, é o tempo todo. Dentro dessa perspectiva, a gente tem que entender que nossa vida ela é processo, né? Tanto a vida material como a vida espiritual, que são partes de uma mesma vida, de uma mesma existência, né? Enquanto ser espiritual, ela é toda processual. As coisas não acontecem de um dia para o outro. As coisas levam tempo. Se a gente for observar ao redor de nós a natureza, não é? É tudo um processo, o processo da criação, o processo do florescer, não é? A gente tem, por exemplo, a observação de um novo ser que chega a uma família, como que o processo vai se dando pelo amadurecimento, não é? Emocional, espiritual, por toda uma energia da criação, e a gente às vezes quer obter os resultados num passe de mágica. Então, essa indisciplina tem levado a gente a um desequilíbrio, de uma maneira geral, né? Estamos vivenciando agora um momento de grande pressão, né, sobre todos nós, né? Estamos aí em 3 meses de uma realidade completamente modificada, mas isso é aprendizado e basta a gente ter olhos de ver e ouvidos de ouvir
O que esse aprendizado está nos propondo? Não é? Eu sempre gosto de frisar que quando nós sairmos dessa situação que nós estamos vivenciando, aqui no Distrito Federal, nós temos desde o dia 12 de março, né, restrições de inúmeras atividades e as atividades escolares, né, as universidades também estão suspensas com novas formas de atendimento. Mas quando nós retornarmos para a nossa realidade não vai ser mais aquela que era no dia 12 de março. Porque nós vamos ter mecanismos diferentes, nós vamos ter prioridades em relação à proteção, a minha e a do outro, e isso é importante que a gente frise. Nós vamos ter que ter muito mais cautela em relação à higienização das coisas, dos alimentos, não é? A questão de não estar aglomerado. Então, isso vai fazer com que a gente saia dessa situação e retorne com hábitos diferentes. E muita gente ilusoriamente acha, quando a gente voltar à nossa vida como era, a nossa vida não vai ser como era. E ela tem que ser melhor. Com todas as cicatrizes que cada um de nós vai ter, e alguns terão cicatrizes infinitamente mais profundas, nós temos que sair de todo esse processo melhorados. Melhorados no aspecto humano, melhorados no aspecto como cidadão, como espírito, né? De repente, indo de encontro a uma fraternidade que ao longo do tempo nós fomos perdendo. Né? Nós entramos num processo de automatismo, onde a gente vai reproduzindo, onde a gente vai naturalizando situações que não são naturais. Então é importante que a gente tenha essa disciplina. E para muitas pessoas, estar em casa está sendo um processo de angústia. E a gente não está falando de pessoas que estão num espaço físico pequeno, ou pessoas que estão convivendo com agressores, porque para essas pessoas a situação ainda é mais difícil. Nós estamos falando de pessoas que estão inquietas porque estão tendo que conviver mais próximo com aquelas pessoas com quem que fazem parte da família, mas que ao longo do tempo perdeu o vínculo da convivência, porque só tinha o final de semana para conviver e às vezes se ocupava indo para o shopping, ou se ocupava saindo, ou numa situação de ir para um clube, né? A gente aqui não tem praia, ou ir para a praia, ir à praia. Não que essas coisas sejam condenáveis de forma nenhuma. Pode continuar. E é importante que a gente tenha essa certeza que essa mudança para a gente é justamente para que a gente possa aprender a lição que a gente deixou para trás, né? A gente tem, em acho que 2 ou 3 lives anteriores, falamos sobre a dor, que a dor se apresenta na nossa vida todas as vezes que a gente se distancia das leis divinas. Então, tendo essa certeza, eu tenho que observar que se eu estou em sofrimento, existe da minha parte, enquanto ser espiritual, pode não ser nessa vida, pode ser no passado, a responsabilidade por esse sofrimento. Né? E no próprio capítulo vem dizendo que fala sobre a paciência, e aí a gente já entra especificamente sobre isso, que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Então, se dor é uma bênção, essa dor só vai ser bênção dependendo da forma como eu encare essa dor. Se essa dor me embrutecer ainda mais, se eu me revoltar, se eu não aproveitar esse momento de dor para o meu crescimento, a coisa vai se tornar infrutífera. Eu vou estar sofrendo, né? Eu vou estar vivenciando uma dor e isso não vai provocar em mim nenhuma alteração e nenhuma melhora. Né? Então a gente tem sempre que pensar em Deus como com todos os atributos que a gente conhece, de justiça, de amor, né? Generoso. Mas se eu não acredito, se eu acredito nisso, mas na hora que eu vivencio uma situação, eu titubeio em relação a isso, tem algo na minha estrutura de fé que está sendo muito maleável e as coisas não funcionam assim.
Então, é justamente o movimento contrário. Quando a gente perceber que diante do sofrimento a gente está vacilando, é a hora que a gente tem que usar o nosso campo racional, com toda a informação que nós temos, que nos foi dada, que nos foi construída ao longo do tempo, para falar: não, se eu estou vivenciando essa situação é porque se faz necessário. Porque se não fosse necessário, eu não vivenciaria. Não é? A gente fala de um Deus de amor, um Deus que tem todos os atributos de um ser superior, né? Que criou tudo, que tudo partiu dele. E é importante a gente ter essa certeza diante dessas vacilações que a gente pensa. No outro aspecto, e aí como mensageiro desse Deus, a gente tem a figura do Mestre Jesus. Uma figura que tem para nós uma riqueza, né? Uma riqueza de exemplos para nos mostrar. Só que Jesus tem que ser para nós dinâmico, né? Jesus não é para ser cultuado, Jesus é para ser vivenciado. Os ensinamentos do Cristo, eles têm que serem assimilados por mim. Então, essa visão de culto, né, de estar cultuando um Jesus crucificado, ela cabe em algumas religiões, na doutrina de forma nenhuma. Todo o sacrifício que Jesus fez, né, pela humanidade, ele é valorizado e ele é reconhecido. Mas hoje a forma que eu tenho de retribuir todo esse sacrifício é me melhorando. E o meu melhoramento passa pelo meu reconhecimento das minhas limitações. Não adianta o culto de Jesus se esse culto ele é aparente, se em nenhum momento eu mergulho na minha intimidade para reconhecer as dificuldades que eu tenho. Então, é muito importante isso, que a gente se dê conta que a grandeza de Jesus nos mostra um caminho, né? Na verdade, Jesus é o caminho, né? E ele nos chama a todo tempo, nos dando o exemplo. Então, o Evangelho é para a gente esse roteiro seguro de como nós chegamos a Deus. Mas a gente também só chega a Deus se a gente tiver todas as virtudes desenvolvidas e virtudes ativas. Significa que elas têm que existir e têm que estar no dia a dia. Não é? Então, não adianta eu, como ser espiritual que sou, me deter ao estudo, ao conhecimento. Conhecimento é muito importante, é fundamental para a nossa percepção, mas eu não tenho que me mostrar somente uma pessoa que estuda, eu tenho que aliar a esse estudo a minha afetividade, a melhora dos meus sentimentos, né? Eu saio do instinto, passo para as sensações e chego até os sentimentos. Então, uma grande parcela das religiões estão muito focadas na questão do conhecimento propriamente dito, e estão se eximindo da questão da afetividade, do sentimento, da verdade, do acolhimento, da caridade propriamente dita, né? E a caridade vai sendo esse objetivo maior, né? Eu, enquanto mais espiritualizada eu sou, mais eu caminho em direção a essa caridade. E Joana de Ângeles, primeiro que Joana de Ângeles é justamente esse espírito amigo que em Havre, em 1862, ditou para Kardec, né, essa mensagem, né, num livro A Benfeitora, a Veneranda Benfeitora, alguma coisa que fala sobre a vida de Joana de Ângeles, vem grafado essa informação e que eu não sabia. Então, Joana de Ângeles tem uma obra que envolve os aspectos psicológicos que são encantadores, é uma obra muito vasta, né? É uma obra de estudo mesmo. E ela diz para a gente o seguinte, que é importante que ao longo das nossas encarnações, a gente vá tendo os nossos insucessos pelas nossas atitudes, os nossos comportamentos. E isso vai causando em nós sombras, né? Então, eu tenho sombras que são próprias dessa encarnação
e eu já trouxe algumas sombras que vieram de outros tempos. Essas sombras nós naturalizamos e chamamos de culpas. Então, as culpas que nós carregamos. E Joana de Ângeles, ela fala lindamente que nós devemos trocar a forma como nós percebemos isso. Então, essas sombras, que seriam essas culpas, a gente tem que usar um termo de responsabilidades. Quando a gente coloca esse termo responsabilidade, a gente sabe que todo mal que eu provoco a mim mesmo ou a outra pessoa, eu tenho que reparar. Então, esse conceito de responsabilidade, ele vem exatamente disso. Se eu provoquei algum mal, seja a mim mesma ou a outra pessoa, é justo e é necessário que eu me responsabilize por isso e repare. E aí a gente sai daquele ciclo vicioso da culpa, o que acaba minando as nossas forças. Então a gente fica se sentindo culpado, a gente não avança, né, nessa culpa e a gente acaba repetindo padrões de comportamento. Quando a gente percebe a nossa responsabilidade, então eu vou para onde? Eu vou buscar a reparação disso tudo. Mas para isso, nós temos que ter um outro item que está um outro ponto que está nesse item da paciência, que é a coragem. A coragem para os enfrentamentos. E o maior de todos os enfrentamentos é o da gente com a gente mesmo. Eu olhar para dentro de mim e perceber que eu tenho inúmeros comportamentos que não me agradam, mas que eles estão lá. E eu ou vou empurrando com a barriga, né? Ou eu vou ter coragem para enfrentá-los, né? E essa coragem vem da onde? E aí tem uma mudança muito grande, porque se eu sou um ser materialista, se eu só me percebo nessa existência, de repente eu empurro essas coisas que não são boas, né, dentro de mim por 80, 90 anos, mas eu sou um ser espiritual, eu sou eterno. Então, se eu empurro isso, né, de forma descompromissada, sem querer fazer muitas mudanças, ou pelo menos algumas, eu estou sendo muito irresponsável, porque eu sei que a tendência desse comportamento que eu tenho é ele ficar mais internalizado, ele ser mais difícil da gente modificar. Por isso a importância do processo de evangelização para as crianças e para os jovens, porque é no momento em que eles estão ainda muito mais receptivo aos bons exemplos, para que quando eles estiverem maiores, essas boas sementes já estejam lá, semeadas e aí vão florescer. Nós não temos, obviamente, gente, nenhuma garantia, né? Às vezes a gente fala, não, mas será que vale a pena eu colocar meu filho, né, na evangelização? Será que isso vai ser garantia? Não, a questão não é ter a garantia, porque nós estamos num planeta de provas e expiação. Então ainda existe o predomínio do sofrimento. Então, querer isentar as pessoas que nós temos a grande afeição desse sofrimento é querer privá-los do processo evolutivo que eles têm que trilhar. E eu tenho repetido isso o tempo todo, porque às vezes a gente, no afã de proteger, a gente interfere em processos que são necessários para aquela pessoa, seguir, né, desabrochar, para aquela pessoa evoluir. Então é muito significativo que essa coragem ela também precisa de um outro ingrediente que Joana de Ângeles cita para a gente de uma forma muito linda, que é a vontade. Vontade, segundo ela, é motor que impulsiona os nossos sentimentos e as nossas aspirações. Então, e a vontade é assim, quanto mais eu vou exercitando essa vontade, e essa vontade ela precisa dessa disciplina, mais ela é crescente. Então, vamos dar um exemplo para a gente ilustrar bem. Se eu estou numa casa espírita, numa instituição espírita, e eu sou chamada ao trabalho assistencial, inicialmente eu tenho dificuldade de assimilar essa realidade, porque essa realidade, normalmente, o trabalho assistencial é sempre no final de semana. Então, requer de mim uma nova
condução da minha rotina de vida em relação aos compromissos familiares, os compromissos sociais, não é? Então, eu tenho que ser muito insistente até que eu consiga perceber a grande validade dessa oportunidade, porque, na verdade, é uma oportunidade, e é uma oportunidade de crescimento mútuo. Não é? Tanto as pessoas que lá estão para trabalhar numa comunidade, como as pessoas da comunidade que estão ali para receber o que aquele grupo tem a oferecer. Seja a questão material, seja o esclarecimento, seja o passe, seja o que for. Então, todos ali, todos nós somos assistidos, né? Dentro das suas necessidades. Então, nós somos e buscamos no Cristo exatamente a atender a essa demanda, essa carência que a gente tem. Né? E é importante que a gente creia nisso, que a gente se firme nesse compromisso maior, né, de nos melhorarmos. E Joana nos diz também uma coisa muito importante, que mesmo que o fruto, né, dessa nossa vontade, ela não vem pronta, ela vai sendo construída ao longo do tempo. Então, em alguns momentos vão existir fracassos, mas o fracasso não significa a ausência de alguma coisa que deu êxito, né? Porque a gente tem que entender que o erro que a gente comete, ele faz parte de um acerto no futuro. Isso é desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas. Então, que nós tenhamos essa certeza, né, que vale a pena perseverarmos, que vale a pena desenvolvermos essas virtudes descritas no Evangelho de Jesus para a gente se melhorar enquanto ser espiritual. E para finalizar, Emmanuel diz para a gente o seguinte: o que crê apenas admite, mas o que se ilumina vibra e sente. Isso está no livro Consolador. Então, que todos nós possamos ser melhores a cada dia, né? Que todas as dificuldades que a gente enfrente sejam para nos melhorar, que a gente tenha essa compreensão e que a gente se fortaleça a cada dia. Fica aqui a minha gratidão a todas as pessoas que participaram comigo, né? A direção do Lemana, e na próxima oportunidade estaremos juntos. Faremos agora a prece de encerramento, tá bom? Pai amado, Mestre Jesus, agradecidos estamos por todo o aprendizado que tivemos. Que essas palavras ressoem na nossa natureza espiritual mais firmemente. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Isso, não deu tempo de falar, então.